Eu me lembro que eu estava cantando, durante todo esse processo eu estive no altar, declarando vida sobre a vida das pessoas, declarando cura, e a minha casa precisava de cura. E as minhas filhas e o meu marido dentro do hospital, e o Senhor sempre falou isso para mim. E ele disse assim, filha, a tua arma de guerra é adoração. A tua arma de guerra é adoração. Você só vai suportar esse processo adorando. E eu saí do altar, fui direto pro hospital, deixei minhas filhas na minha mãe, com a minha mãe. Eu fui direto pro hospital e ele estava lá na cama do hospital, esperando um leito de UTI. E eu saí de cima do altar. E eu cheguei naquele quarto. E ele já quase não me reconhecia. E ele foi levantar da cama, tirou o oxigênio, né? Já ficam num estado assim mais delicado. Eu me lembro que ele arrancou aquele oxigênio e ele queria ir ao banheiro. E estava só eu com ele ali. E eu falei, não pode tirar, né? Ele já tinha perdido a audição, então a gente se comunicava só por gesto. Eu falei, não pode tirar o oxigênio. Ele levantou e ele foi defecando no quarto até o banheiro. E eu ajudei ele e chamei as enfermeiras. E quando eu me dei por mim, que eu sentei naquela poltrona, eu disse, Deus, eu acabei de sair do altar. O que vai ser de mim? E eu disse, Senhor, é só o Senhor. Porque o Senhor me disse que se eu te adorasse, eu suportaria. Então, pastor, ele subiu para a UTI e naquele tempo, né, naquele período ali, os médicos já começaram, né, já nos chamaram, falaram que não havia nada mais, né, para ser feito, que iam mandar ele para o quarto. E eu comecei a orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer dentro disso? O que o Senhor está querendo fazer com a gente nesse tempo? E entreguei nas mãos do Senhor e o Senhor começou a me direcionar para algumas orações. Então, assim como Neemias, eu comecei a reconstruir alguns muros, né, do meu lar, da minha casa. Até que no dia 30 de dezembro, muitas pessoas, né, oraram por ele, mas teve um pastor em específico que foi lá conversar com ele, orou por ele. E quando eu subi no dia 30 de dezembro para o quarto, eu falei com ele. E ele já estava entrando em coma, um coma não induzido, mas um coma natural, né? Ele já estava naquele processo. E eu li um texto bíblico com ele, eu mostrei no celular, né? E era o texto que dizia assim, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Então eu mostrei esse texto para ele, eu falei, você entende o que está escrito aqui? E ele, sim. E naquele momento eu senti que ele estava em paz e que ele estava bem. Aí eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Porque por enquanto a gente tinha orado por cura, a gente tinha orado por milagre, mas naquele tempo eu entendi o que o Senhor queria fazer. E aí eu fiz a oração e eu disse, Deus, se o meu propósito com ele foi cumprido durante esse tempo, e se o propósito dele nessa terra já foi cumprido, o Senhor não vai tirar ele dessa cama. Se o Senhor não tem intenção de tirar ele dessa cama, ele já estava ali usando fralda, com muita dor. Eu falei assim, então dá descanso. Se eu não for fazer um milagre, dá descanso para ele. Porque ele já, para tomar um banho ali de lenço em cima do leito, ele gritava de dor. E eu falei, não, Senhor. Nem eu e nem ele merecemos isso. E eu fiz essa oração e eu disse assim, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Se o Senhor vai mandar um anjo do céu. Eu já vivi muitos milagres porque eu cresci num ambiente, né, cristão. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso, mas eu quero certeza de que o propósito dele nessa terra foi cumprido. Dia 31 de dezembro, eram 10 horas da noite, a médica entra no quarto e ela fala, Thay, pode ser que ele tenha aí umas 72 horas de vida. Isso era 10 horas da noite, todo mundo estava em casa, preparando a ceia para a virada do ano. E eu estava lá dentro daquele hospital e eu recebi essa notícia e falei, tá bom. Dia 3 de janeiro, eram 10 horas da noite, eu estava ali no quarto com ele já estava dormindo há um tempo, minha cunhada estava ali, ele já estava dormindo há um longo tempo. Eu cheguei do lado dele, segurei a mão dele, conversei um pouco com ele, ele apertou a minha mão e partiu. Aí, claro, eu achei que eu estava preparada para esse momento, mas ninguém está. Eu entrei em um estado de choque. Me colocaram em uma maca, queriam me levar para emergência. Eu falei, não quero tomar medicação, eu quero viver isso aqui, porque até agora eu não pude chorar, então eu vou chorar tudo que eu tenho direito para chorar.
E aí o Dr. Felipe chega, que era o médico responsável pelas equipes dos médicos. Ele se ajoelha do meu lado e ele diz assim, Thay, olha pra mim. E ele não é cristão, ele fala assim, eu tenho 20 anos de medicina. A medicina não explica o Guilherme. Ele é um milagre. Ele não precisava de um milagre. No dia do velório dele, o Senhor, ali enquanto eles estavam cantando a canção, um culto fúnebre, lindo, pastor, lindo. Pessoas sendo curadas ali, sabe? Um ambiente de paz, um ambiente, assim, de cura. O Senhor fala comigo e ele diz assim, filha, pode descansar o teu coração, porque ele está comigo e o propósito dele foi cumprido.